Então, vamos ao nosso trabalho de dicção da semana. Articulações de dicção. Gente, olha, na busca por uma boa dicção, né, por uma boa comunicação, seja ela na fala, seja ela no canto, é importante que entendamos qual o papel, né, das vogais, qual o papel das consoantes no trato com as palavras, certo? Eu costumo dizer que as vogais são o sentimento das palavras. Quando as vogais não estão bem definidas, bem claras, é, é como se as palavras perdessem o brilho, perdessem o sentido, tá? Então, assim, as vogais dão beleza à pronúncia, enquanto o papel das consoantes é dar clareza à pronúncia. Então, por aí dá para a gente ter assim uma noção de que tanto uma coisa quanto a outra são importantíssimas, não é? Porém, as vogais, elas vêm em primeiro lugar, tá? Nesse grau de importância. Exatamente porque elas é que dão, né, essa beleza, elas é que dão trazem esse sentimento às palavras. Então, o que é que a gente vai fazer essa semana? Um trabalho focado em vogais, tá? E eu quero que vocês exagerem bastante nesse trabalho, tá? O primeiro exercício que eu vou passar para vocês é eu quero que vocês falem os meses do ano, os nomes dos meses do ano, pronunciando apenas as vogais de cada palavra. Então, quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Então, assim, cada vogal, elas tomam um fonema diferente, correto? De acordo com cada nome. Porque, por exemplo, janeiro, o O, ele fica como se fosse U, né? Mas eu quero que nesse exercício, que dentro do exercício, vocês, primeiramente, pronunciem as vogais com o som original de cada uma delas, tá? E da segunda vez eu quero que vocês pronunciem com o fonema de cada palavra. Dá para entender? Então, no caso do janeiro, vocês vão falar A, E, I, O, tá? Então, vocês falaram exatamente cada vogal com o seu fonema, com sua sonoridade original. Só que como a gente fala janeiro, a gente não fala janeiro, então eu quero que vocês da segunda vez façam A, E, I, O, tá certo? A mesma coisa com fevereiro. E, I, O, da segunda vez, E, I, O. Março, ao, ao, abril, aí não tem jeito, né? E a gente não vai fazer o L do final, tá? Que toma som de U. Eu quero que vocês foquem realmente somente na vogal. Então fica aí, tá? No caso de maio, aio, da segunda vez, aio. Junho, uó, u, junho, né? Julho é a mesma coisa, uó, u. Agosto, aó, segunda vez, aô, certo? Setembro, éó, éu. Outubro, ou, ou. Novembro, oeo, oel. E dezembro, eo,
O que vocês podem fazer para executarem de maneira correta, não se perderem nas palavras? Coloquem os nomes, tá? Escrevam os nomes, janeiro, fevereiro, março, em um papel e circulem as vogais, tá? Circulem as vogais. E aí vocês vão prestar atenção apenas nelas, tudo bem? Esse é o exercício número 1. E vocês podem executar com palavras diversas, vocês podem executar lendo um texto, estão lendo um livro, estão lendo alguma notícia de jornal, alguma notícia na internet. Aí, enquanto vocês leem, vocês fazem esse exercício de ler apenas as vogais. Mas, gente, ler como palavra. Vocês percebem, não é para fazer, por exemplo, não é para fazer como em janeiro. A, E, I, O. Não. É como se você estivesse falando a palavra. A, E, I, O. Certo? Então, é dessa forma que eu quero. Vocês falando a palavra, porém, interpretando apenas as vogais. O exercício número 2 são algumas frases que tem no módulo, tá? Todo mundo já tem o módulo. Então, eu vou falar aqui as frases que eu escolhi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde eu anotei. Eu vou falar as frases que eu escolhi. E vocês depois cheguem lá no módulo e aí vocês podem marcar, tá certo? Então, foram frases somente de trabalho com vogais também. Como eu disse, essa semana a gente vai focar apenas em vogais. Então, 2 frases com a vogal A, 2 com E, 2 com I, 2 com O e 2 com U. Então, eu vou ler aqui as que eu selecionei para esta semana, tá? Primeira. Arara na sala, jararaca na lapa. Segunda. Macaca malhada cai na galhada. Terceira. 7 pestes em reles vestes crescem no leste. Quarta. Clemente demente está crente que é tenente. Quinta. E assim, tintim por tintim, foi o fim dos quindins e dos pudins. Sexta. Tia Mimi dividiu os ciris de tipiti com Bibi, Gigi e Guigui. Sétima. Voltam os jogos jocosos, rolam os flocos formosos. Oitava. Totó tem xodó pelo gogó da vovó. Nona. Comi tutu e chuchu na cabana do Zulu. Décima. Urus e urubus escutam cururus, surucucus e sucurijus. Certo, gente? Então, bom trabalho aí de dicção para esta semana.